Fala galera, bom dia. Como estamos nessa preparação para o pregão de hoje? E a turma do Forex, como é que tá esse dia? Começou bem agitado. Então galera, eu mostrei ontem uma venda no Euro Yen com um lote de 0,25 e hoje eu tô aqui realizando uma compra, tá, com um lote bem menor de 0,03, tá? Isso tudo é dado ao gerenciamento. A gente tem que fazer um gerenciamento conforme aquilo que buscamos. É, aquela operação no Euro Yen ontem, eu tinha um alvo bem mais curto, tá? E olha que hoje o tamanho desse alvo que eu estou buscando, que eu estou tendo sucesso, tá? Até o momento a operação está indo a meu favor. Já andou a meu favor 159 pontos e eu estou indo buscar essa região de preço aqui, ó, tá? Então, esse gerenciamento do lote, de definir com qual volume de lote que eu vou entrar na operação é muito importante, tá? Observem que eu entrei aqui embaixo, olha só onde eu entrei. E eu vou dar uma explicação breve para vocês o porquê dessa entrada aqui, tá? Se vocês olharem no gráfico de vocês de 5 minutos, vocês vão ver essa queda bem acentuada, uma queda muito, muito forte, tá? E aí o gráfico começou a reagir, o preço começou a reagir. Ele fez esse movimento aqui, né? E aí eu vou para o gráfico M1, um gráfico de 1 minuto, onde eu vou buscar uma segurança a mais para entrar. Então no gráfico de 1 minuto nós temos esse movimento. Olha só, o preço caiu. E você percebe que até aqui ó, ele já começou a demonstrar uma queda mais fraca. E aí o preço voltou a subir. Eu poderia ter entrado aqui embaixo, né, claro. Mas eu achei mais seguro aguardar essa confirmação aqui, ó, romper esse topo. Tá? Ele fez, por exemplo, o preço caiu, fez esse pequeno pullback, caiu e rompeu esse fundo. Ele retornou, não conseguiu romper esse topo e caiu novamente rompendo esse outro fundo aqui. Deixa eu acertar essa linha. Tá? E ele rompeu esse fundo aqui. E aí, nesse momento, para comprar aqui, ainda tinha esse risco ó, do preço bater nessa região e cair de vez, né? Continuar com a tendência de queda. E a partir do momento que o preço formou esse movimento de alta e rompeu, tá? Ele rompeu e segurou em cima desse topo, a gente percebe que aqui, ó, nessa região do preço, deu um gatilho de compra, tá? Então eu entrei comprado. Eu passei um calor aqui porque ele perdeu a minha LTA, né? Mas meu stop nesse momento estava aqui embaixo, o último fundo, tá? Era um stop até grande, olha só, daqui até aqui. Mas a gente precisa acreditar e confiar na nossa leitura, correto? E o preço começou a ir a meu favor, rompeu esse topo, fez um fundo. Então, no primeiro momento, meu stop veio para cá. O preço continuou subindo, tá? Fazendo esse movimento, e meu preço veio para onde está agora. E olha que ele continua subindo. Quando ele fizer esse movimento, se fizer óbvio, né, e voltar a subir, eu vou mover meu stop novamente para essa região aqui, tá? Deixa eu puxar aqui, aqui em cima, tá? Aí eu puxo meu stop e vou fazendo vou acompanhando o preço até onde der. No momento que o preço perder isso aqui, ó, no momento que o preço cair aqui e começar a fazer isso, perdendo fundo, é hora de sair da operação. A gente sai precocemente. Então, sim, eu tinha comentado com um colega do grupo aí sobre o ouro. Deixa eu ver se eu acho aqui o ouro. Que é o seguinte, cara, o ouro, eu tô com muito ativo ali aberto, não vou procurar agora não. Mas o ouro ele tem um comportamento muito bacana, né, que é um comportamento repetitivo dele, que é o seguinte, vamos falar disso mais pra frente, né? Por exemplo, o ouro está em tendência de alta. Se você olhar ele aí no seu gráfico, você vai perceber que ele está em tendência de alta. Então, esse movimento que ele faz no time frame grande, tá? Supondo aqui que essa seja uma candle de 4 horas no ouro. No,
ele tem uma tendência natural por hábito do comportamento do instrumento, tá? Todo instrumento ele tem um comportamento repetitivo e uma espécie de hábito que eles criam, né? E aí, ó, se ele subiu numa barra muito forte, você marca essas duas regiões, tá? E você vai para um time frame menor e você vai esperar esse movimento. Uma falha em romper essa máxima, a queda, o retorno e uma falha em romper esse preço de fechamento e esse movimento, né? Quando ele começa a construir esse movimento, você puxa um LTB, desde que, pessoal, com toda clareza tenha um gatilho de venda, entendeu? É preciso esse gatilho de venda. E aí você vai acompanhar o preço. Você vai acompanhar o preço. Ele tem uma tendência natural de fechar, tá? Eu tô com muito ativo aberto ali, mas eu vou procurar e vou mostrar na prática ali para vocês depois. É, é, ele tem essa tendência natural de vir buscar esse preço. Mas se por um acaso você vem acompanhando o preço e ele faz isso, é a mesma coisa do euro-dólar ou qualquer outro instrumento. Você sai da operação, tá? Então, se deu gatilho de venda, se ele se comportou dessa forma, falhou em buscar essa máxima, caiu, falhou em superar esse fechamento e caiu, ele tende a fazer esse movimento, pelo menos, pelo menos até a metade desse candle. Isso aqui seria um candle de 4 horas e aqui você procura acompanhar esse movimento em um time frame mais curto, M5, por exemplo, tá? Lembrando que o ouro ele é um ativo um pouco agressivo, então você precisa ter um bom gerenciamento com relação ao número de lotes que você vai entrar. E isso aqui, deixa eu dar uma acompanhada nessa operação aqui. Olha só, tá querendo perder aqui, ó. Olha M1, tá, olha só. Eu vou puxar esse stop pra cá. Voltando a falar do ouro, tá? A mesma situação é para uma queda. Na verdade, hoje, como o ouro está em tendência de alta, é mais confiável você esperar esse movimento, tá? Uma queda forte no ouro, você vai marcar as mínimas, tá? Você tem que pegar a virada do candle, aquele momento ali em que o candle de 4 horas fecha, pode ser de 1 hora também, tá? Que o candle de 1 hora de 4 horas fecha e ele falha em perder essa mínima e volta. Ele pode até perder, mas o retorno dele que é importante, tá? Ele retornar e falhar aqui, ó. Essa é a chave. Ele deu um gatilho de compra aqui e aí você vai acompanhando o movimento. É o mesmo padrão de operação, tá? Vai acompanhando o movimento até perder. Quando perder essa LTA, acabou. Perdeu esse fundinho aqui novamente, ó, sai da operação. É só isso e simplesmente isso. O grande segredo está aqui, identificar o gatilho. Porque eu acho que é comum, né, inclusive, no início a gente vê um movimento de queda como esse, né, principalmente quando você tem um time frame grande. Olha só aqui, por exemplo, né, num time frame pequeno, isso aqui é uma queda de força. Então rompeu a queda de força, o preço continuou. Olha só, agora olha aqui. O problema do time frame pequeno, que ele fez uma queda de força de queda, mas a tendência é claramente de alta, tá? Então ele não deu continuidade ao movimento. Enquanto aqui, ó, teve uma queda de impulsão, uma queda de força, e o rompimento dessa queda sustentou o movimento, tá? E o preço continuou subindo. Olha só, respeitou minha LTA, certo? Então a gente continua na operação. Vou puxar um pouco mais esse stop. Já dá para puxar para aqui. Enquanto o preço estiver subindo, estiver respeitando minha LTA, a gente se mantém na operação. Bom, espero que tenha entendido por que eu comprei aqui. Espero que tenha entendido por que eu estou acompanhando o preço, tá? E vamos dar uma avaliada no índice. Eu fiz umas marcações aqui no índice brasileiro, né, o Ibovespa. Então, pessoal, eu tenho uma forma de marcar o gráfico desse jeito aqui, tá? Eu tenho aqui, deixa eu mudar esse trem aqui. Eu tenho aqui, ó, nessa linha azul, dois pivot points,
tá? O que é um pivot point? O pivot point, cara, é um ponto pivô, um ponto onde o preço agiu bastante durante um certo período. Eu trabalho com pivot point semanal e diário, tá? Esse de baixo aqui é o diário. Aliás, não, esse de baixo é o semanal e esse aqui é o diário. Se você analisar, vou botar um time frame maior. Se você fizer uma avaliação nesse. Ai, trade carrega. Se você fizer uma análise aqui, tá? Nessa janela, com time frame de 1 hora, você vai perceber que o preço brigou muito nessa região. É um range gigante, tá? Isso aqui é um range muito grande, onde dá pra gente fazer bastante pontos. E olha só o que aconteceu. Quando ele perdeu, quando o preço finalmente andou, tá? Olha nossa linha de passa. Tá? Ele atuou embaixo e aí o preço veio tentando romper essa região, né, por um bom tempo, por um longo período. Isso aqui, galera, é uma janela. Vou puxar aqui para vocês darem uma olhada. Isso aqui é uma janela de tempo muito grande, tá? Olha só, 12 de julho, 25 de julho. Então são 13 dias, né, fora os dias de finais de semana. Então é um lapso temporal gigante onde ele trabalhou dentro dessa região. Então essa movimentação do preço me deu esse pivot point, tá? E olha só o movimento muito forte quando ele saiu dessa caixa. É claro que a gente não vai vender aqui e pegar todo esse movimento, mas entendendo que esse preço aqui é forte, ó, vamos aproximar um pouco aqui. Vou botar um gráfico de 5 minutos que é mais comum de se operar. Esse trade está meio travado, hein? Deixa eu buscar. Olha só, daqui você já percebe. Tá? O pivot point não é traçado a partir exatamente do gráfico, é a partir do preço. Tá? Então daqui a gente tem 1.200 pontos, que eu peguei um pouco acima. Tá? Esse inferior, olha só, quando ele bateu, quando o preço trabalhou essa região aqui, ó, subiu, tá? Tentou primeiro, não conseguiu. Mas o movimento menor dele, ó, foi esse. Tá? Ou seja, ele tinha uma região que ele precisava perder para voltar para o movimento de baixo. Não conseguiu, superou o preço, tá? Voltou e aí rompeu. Nesse rompimento aqui a gente está no time frame de 5 minutos. No M1 provavelmente deu compra, deu um gatilho de compra. Vamos tentar achar esse gatilho aqui. Eu vou marcar essa região. Vou botar um verde aqui. A gente vai procurar um gatilho de compra aqui no M1. Deve estar longe pra caramba isso aqui. Aqui. Eu vou operando em uma plataforma ou em outra, eu acabo me confundindo. Enfim, olha só. Tá? Ele nos deu aqui, ó, principalmente com essa candle, tá? Essa candle foi muito forte, então teria uma compra aqui com stop aqui embaixo. Vamos ver quantos pontos essa operação nos deu. 550 pontos. É o meu tipo de alvo. Meus alvos são maiores, não são alvos de 100, 200 pontos, tá? Quando o mercado nos dá somente isso, maravilha, é o que a gente pega e vai embora. Mas eu busco realmente preços, variações de preços bem maiores. Tá? E, enfim, vamos ficar atento a essa semana, a esses preços aqui, ó. Olha só. Tá? Vamos ficar atento a esses preços aqui no índice. Eu vou printar e botar aqui no grupo. Tá? Sendo que essas linhas em amarelo são regiões de suporte e as linhas em vermelho regiões de resistência. Tá? No nosso curso, no nosso treinamento, vamos aprender a agir diante desses preços. Porque, por exemplo, aqui tem um ponto pivô, tá? Mas a gente não quer aceitar um stop desse tamanho, certo? 350 pontos é muita coisa para você ver o preço andando contra você. Então, faz parte do planejamento do curso
ensinar e mostrar gatilhos de compra e venda que vão nos auxiliar quando o preço atingir essa região. Tá? Quando o preço chegar aqui, por exemplo, ele está aqui hoje. Vamos esperar que ele abra. E se ele abrir acima desse preço, é possível que tenhamos uma compra aqui, nessa variação. Tá? Se ele abrir e ele chegar aqui e perder, não der gatilho de compra, é possível que ele venha buscar esse novo patamar de preço. A mesma coisa vale para cima. Então, é claro, a gente tem que ter paciência, tem que aguardar chegar no nosso operacional, tem que esperar o mercado mostrar, ter um cenário que se enquadre naquilo que planejamos, para finalmente realizar uma operação. Eu vou deixar isso aqui pintado, eu vou postar no grupo logo mais. E vamos dar uma olhada no dólar. O dólar, olha o comportamento desse dólar. Tá? Esse dólar está com um comportamento muito confuso, porque ele não forma uma tendência clara, apesar desse movimento mostrar uma certa força ascendente. Mas olha só, aqui ele começa a perder fundo, aí ele volta e falha topo. E aqui ele está meio lateralizado, só que ele está lateralizado num range muito bom, tá? Um range que dá pra gente fazer operações. O dólar, ele tem uma dinâmica diferente, porque a variação dele é um pouco mais agressiva. Então, a gente não vai esperar chegar necessariamente nesses preços, tá? A gente opera dólar em M5. Então, supondo que o preço atinja essa região aqui, tá? E ele nos dê uma condição de vender, o dólar tem uma dinâmica um pouco diferente, tá? Em relação ao gatilho, coisa que a gente também vai debater no nosso curso. E essa tendência natural dele de retornar, tá? E respeitar esses pivot points, vocês vão perceber no decorrer da semana que são valores que funcionam de fato. Não é a primeira vez que eu marco assim, e já venho fazendo isso há um bom tempo. Eu vou até procurar uma operação que eu fiz que me deu 1.200 pontos, foi utilizando exatamente essa operação aqui, 1.200 pontos no índice, tá? Utilizando esse tipo de operação. E para lembrar, né, que novamente o preço atua por regiões, tá? Então a gente não espera ele chegar exatamente na linha. Se ele nos der uma condição de operar próxima àquela região de preço, maravilha. É ali que a gente vai atuar. Se eu achar hoje, pessoal, uma oportunidade de operar esse dólar, eu vou fazer uma operaçãozinha aqui para vocês, utilizando esses pontos, para vocês verem que realmente é algo que funciona, pelo menos para mim funciona muito bem. Bom, é isso. Eu aguardo vocês na terça-feira à noite, onde vamos nos encontrar diretamente ao vivo para conversar e colocar os pingos nos is. Deixa eu olhar minha operação. Como é que tá? Olha só, tá querendo perder a LTA. Se essa candle fechar fora dessa LTA, dá pra gente cair fora dessa operação logo. Vamos ver, olha só, tá chegando bem perto ali, mas tá querendo voltar de fato. Tá ficando muito feio nessa operação. Mas ela já andou bastante, né? Só até o stop, ó. É 150 pontos até o stop. Então vamos. Bom, enfim, é isso. Muito obrigado a atenção de todos a quem assistiu isso aqui até o final. Eu espero contribuir com a carreira de vocês como traders. Eu espero ajudar vocês nessa caminhada, que eu sei que não é fácil. E vamos todos juntos, uns aprendendo com os outros, né? Olha só, tá querendo perder mesmo minha configuraçãozinha aqui, tá? O importante aqui é que meu stop já está positivo, meu capital já está protegido. E mesmo se o preço cair, ele não perde, eu não perco mais nada, tá? Tem uma short line aqui, ó, e já está indo pro espaço. Eu vou arrumar essa short line. Vamos aprender a fazer isso aqui também, tá? A traçar esses movimentos e ir acompanhando o preço. Isso aqui no índice, cara, é muito bom, muito útil. Porque como a gente vai buscar grandes movimentos, vamos evitar saídas precoces, tá? Por exemplo, o preço veio aqui, ó,
fez esse fundo, subiu, ele perdeu essa LTA, tá? Essa LTA eu posso até apagar já, mas eu deixei aqui só para nível de leitura mesmo. Observem que ele perdeu essa LTA e retornou para cima dela. E no segundo momento ele respeitou ela. E aí foi. A LTA correta seria essa. Esse seria o movimento correto. Como eu não tracei antes, tá, e deixei o movimento correr, o preço correr, eu tenho novos patamares. Tá? Tenho novos topos e fundos de referência para puxar minha LTA. Eu não vou puxar nesse nível aqui porque ele está começando a ficar muito aberto. E quanto mais aberto, quanto menos íngreme a LTA ou a LTB, sinaliza uma perca do movimento do movimento da tendência. E eu não quero arriscar começar a formar uma LTAs menos íngremes até virar uma LTB. Tá? A gente não precisa correr esse risco. Bom, é isso. Muito obrigado a atenção de todos e nos vemos na terça-feira à noite.